podcast número 9 do emagrecerdevez.com e o assunto de hoje, o título de hoje é como começar hoje a emagrecer e viver melhor, tá? Esse é o nosso título da nossa conversa de hoje aqui. É uma grande novidade do nosso negócio aqui. Se você está escutando o podcast, a novidade é que nós também estamos gravando o videocast, tá? A gente está gravando um hangout do Google, então no YouTube, no canal do YouTube, você pode ver também a conversa em vídeo, né? Então você pode escolher o formato de mídia que você prefere. E outra coisa também que é super novidade, que dessa vez nós estamos em 4 pessoas nessa conversa, tá? Então, a nossa conversa, que o podcast, o videocast, está crescendo muito e tem a presença ilustre aí do Dr. Souto, que você já conhece em outros episódios, e também da Poliana Freitas, nutricionista de Porto Alegre, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, e o Josh e eu aqui, para a gente todo mundo conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que é de interesse pessoal, que é essa questão da alimentação low carb, alimentação que inclui carboidratos de uma forma inteligente, enfim, e os benefícios de fazer isso, como se adaptar a fazer isso no dia a dia. E no final, a Poliana, inclusive, vai fornecer de graça para todo mundo uma receitinha para que você possa testar aí na sua casa já na próxima refeição. Então, acho que tem bastante coisa hoje e relaxe e vamos lá com a gente, ok? Então, primeiro de tudo, quero dar, então, boa tarde para todo mundo aí e bem-vindos a Poliana pela primeira participação aqui no podcast Emagrecer de Vez. Obrigada. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Bem-vinda, Poliana. Obrigada. Poliana é nutricionista em Porto Alegre e eu queria só perguntar para Poliana, só eu queria que você se apresentasse para a gente. Fala o que é a tua especialidade, enfim, a tua paixão específica no teu trabalho. Eu sei que você gosta muito dessa questão de low carb, você viu já mudanças gigantescas nos seus pacientes, na sua vida própria, enfim, você é uma pessoa que vive low carb já há muito tempo, né? Então, quero só dar uma palavrinha inicial para o pessoal aqui do site. Oi, gente, é um prazer estar aqui hoje, conversando sobre esse assunto tão apaixonante, né, que surgiu na minha vida há 1 ano e meio. Eu sou formada há mais de 20 anos, e no consultório já ficava um pouco desanimada com os resultados que eu tinha com a dieta convencional. E quando o Dr. Souto me apresentou essa nova visão, né, de dieta, me fez muito bem, porque eu consegui reativar essa paixão pela nutrição e principalmente vendo resultados excelentes, né, de amigos, de pacientes, de familiares, né, e então é um prazer estar sabendo cada vez mais sobre isso, né, e podendo me sentir tão bem, né, com esse tipo de alimentação. Eu fico muito honrado de ter a presença de vocês aqui e eu quero dizer também que, na minha opinião, é um objetivo muito nobre o que a gente está, enfim, isso que a gente está fazendo, porque a gente está indo realmente contra a maré, está indo contra, tentando quebrar os grandes paradigmas que estão aí. Então tem muita coisa que a gente fala que acaba ofendendo ou não a opinião de muita gente, porque, enfim, é realmente oposto ao que a maioria das pessoas faz, é oposto ao que a maioria das pessoas recomenda, e é completamente oposto, normalmente, ao que os próprios governos recomendam, a questão da pirâmide alimentar, etc. Mas a gente tenta sempre ter um foco científico, tá? Trazer conhecimento aqui, né, à luz, aqui, estudos científicos, por exemplo, experiência profissional, experiência observada nos pacientes da Poliana, nos pacientes do Dr. Souto, enfim, na nossa conversa no site com as pessoas que vêm contar os benefícios de uma mudança adequada na alimentação, enfim. A gente vai contra a maré, mas é por um objetivo nobre e eu estou muito feliz que isso aqui está crescendo bastante. E para a primeira coisa, eu quero focar um pouco na Poliana hoje, que é a primeira vez dela aqui. Então, quero pedir para ela o seguinte, nessa alimentação que inclui de forma inteligente carboidratos, enfim, que é a questão low carb, a questão paleo, por exemplo, para quem já conhece os rótulos, aí, enfim, né? Eu quero pedir para ela o que ela tem observado de benefícios meio que imediatos nos pacientes que ela recomenda, nessa tipo de alimentação, e também, se você puder compartilhar o que você notou na tua experiência própria, quando você começou a alterar a sua alimentação nesse sentido, se você puder compartilhar. Certo. Os pacientes, primeiro, ficam meio surpresos, né, naquela questão de tirar o pão, e daí, ao mesmo tempo, eu sinto que eu tiro o chão deles. Então... Mas logo vem o retorno, assim, é maravilhoso, porque a glicose baixa bastante,
níveis de colesterol, bem-estar das pessoas, realmente é sempre surpreendente, né? Por mais que isso seja o meu dia a dia, sempre é surpreendente. Sim. Porque sempre tem algo de positivo, né? Na minha dieta, eu posso dizer que eu era meio compulsiva. Eu tentava fazer uma semana muito organizada, mas um dia por semana eu enfiava o pé na jaca e me sentia muito mal, né? E aquilo me parecia uma coisa muito bizarra, porque eu trato com alimentação, é a minha profissão, e eu não conseguia me controlar. E isso me deixava muito triste, como uma fracassada, digamos assim. E essa alimentação me trouxe o equilíbrio nessa situação, porque, claro, não existe compulsão, não existe fome, né? Existe realmente um equilíbrio e uma felicidade, né, até. Com certeza, eu acho que os benefícios, né, realmente fazem... se falta motivação, acho que a motivação é resultado, né? Então, quando as pessoas começam a colocar em prática, elas começam a ver os resultados por ela mesma, e isso mesmo acaba sendo uma motivação contínua a seguir, né, nesse caminho, enfim, né? E eu gostei que você mencionou a questão da compulsão alimentar, que eu acho que cabe aqui, Dr. Souto, mencionar, ele recebeu um e-mail interessante de um leitor do site lá dele, que bom, relatou algumas coisas interessantes que eu acho que cabe bem mencionar aqui na nossa conversa. Então, Dr. Souto, se você puder adicionar essa parte. Pois então, eu escrevi no blog um artigo sobre compulsão alimentar. Tá? E um artigo interessante que, na realidade, eu traduzi um artigo e coloquei mais algumas opiniões. Um artigo que mostrava que a compulsão alimentar tem muito em comum com a compulsão por outras drogas. Tá? E que, inclusive, um medicamento, que é a naloxona, que é um remédio que bloqueia os opioides, quer dizer, a heroína, esse tipo de coisa, esse mesmo remédio que é capaz de bloquear a heroína, é capaz de diminuir o consumo compulsivo de comida. E um dos artigos que eu pesquisei para escrever esse meu artigo comentava, inclusive, um negócio interessante, que ratos, eles desenvolvem compulsão alimentar quando eles são alimentados com a comida retirada da cafeteria do hospital onde o estudo foi feito. Ou seja, a comida que os seres humanos comem é capaz de provocar compulsão nos ratos. Mas a comida normal dos ratos não provoca compulsão alimentar dos ratos. Por isso que a gente não vê bichos obesos caminhando por aí, né? Os animais que comem os alimentos seus naturais, eles não têm a compulsão. Então o leitor leu esse artigo e me mandou um e-mail que eu achei interessante resumir para vocês aqui. Então é o Fábio, né? O Fábio diz assim: já postei aqui anteriormente há cerca de 2 meses, mas geralmente costumo permanecer como leitor assíduo dos posts, bem como dos comentários dos leitores. Tá? Então ele diz assim que ele acha que ainda não chegou num resultado tão expressivo. Depois eu vou ler o resultado para vocês, vocês me dizem se isso é expressivo ou não. Tá? Então ele diz assim, ele é paulista, de Santo André, na casa dos 30 anos, está com a esposa grávida e começou a se preocupar porque ele pesa 150 quilos e começou a se dar conta que nesse rumo talvez ele não pudesse ver o filho crescer. Tá? Então aí ele disse assim, que lendo o texto, ele se viu naquele texto como um comedor compulsivo. Tá? E a partir de maio do ano passado, então, para quem estiver assistindo isso aqui adiante, nós estamos em junho, ok? Então, a partir de maio, 2 meses atrás, ele começou a seguir os princípios de uma dieta low carb. Então, ele até disse aqui que criou um acrônimo FAMP, que é farinha, açúcar, massa e pães. Era o que ele resolveu tirar da dieta. Tá? Então, ele tinha problemas de estômago, o estômago melhorou. Tá? Ele resolveu parar de contar calorias, que é uma coisa que o Rodrigo sempre salienta, que não é o caminho. Tá? E aí ele disse assim que ele ainda evitava consumir muitas proteínas, porque ele achava que podia fazer mal, evitava comer gordura, porque ele achava que ia fazer mal, e ainda comia muitas frutas, especialmente muitas bananas. Aí ele foi procurar na internet, achou o blog, né? E aí
diminuiu também o consumo excessivo de frutas, bananas, voltou a comer mais proteína, mais gordura saudável. Tá? E agora eu vou ler exatamente o que ele escreveu aqui. Li tudo mesmo, adotei aquelas convicções e resolvi começar. Primeira semana de maio, fiz exames, estava tudo ok. Tá? Então, assim, não fiz exercícios, o corpo ainda não deixa. Então, estava com 150 quilos, né? Agora estou começando a nadar no clube e andar na piscina. Até que estou gostando. Como disse, ainda não me sinto à vontade para postar fotos, mas só a título de estímulo, meu peso ontem marcou 130 quilos na balança, ou seja, 20 quilos a menos. Tá? Como alguns queijos e embutidos. Sei que é errado, sou mais low carb do que paleo. Mas se Deus quiser, em breve corrijo isso e fico só na comida de verdade. Compulsão alimentar, nem sei mais o que é isso. Não raro, nesses 2 meses, vi minha mulher falando: você precisa comer alguma coisa, está muito tempo sem comer. Aí, quando bate a fome, como um belo omelete com alfaces ou uma carne com legumes e sigo a vida. Tá bom demais. Olha só. Poliana, 20 quilos em 2 meses. 20 quilos em 2 meses é pouco? É maravilhoso. Absurdamente maravilhoso. Só uma dieta low carb para dar esse resultado. Antes de tu viveres esse mundo da dieta low carb, na dieta tradicional em consultório, alguém na tua vida já perdeu esse peso em 2 meses? Não! Certo. 2 pontos legais que eu acho legal a gente tratar aqui, que uma coisa que o Dr. Souto tocou, e outra coisa que eu quero perguntar para a Poliana. Gente, uma coisa é a contagem de calorias. Poliana, o que você acha disso? Porque eu sei que você já deve ter contado bastante calorias na sua vida. Não. Inclusive, eu era louca por contagem de calorias. Eu tinha um caderninho pessoal, onde eu contava sempre as calorias, né? Quando eu fui falar com o Dr. Souto pela primeira vez, ele me disse, não conta, né? E eu fiquei assim meio agoniada, mas acabei largando. Hoje eu sou uma pessoa que não conta calorias. Mas, para o paciente que está iniciando, eu tento dar algumas porções, alguma referência de porções, não entre calorias, né? Mas para ele se situar e não se perder na dieta em termos de quantidades, né? Porque às vezes aquilo tudo livre, eles ficam muito soltos, né? Então eu tento dar um norte para eles. Certo. E o outro ponto é o seguinte, como essa alimentação diminui tanto a compulsão alimentar, às vezes a gente não sente necessidade de comer, né? E tem aquela questão de comer de 3 em 3 horas. Né? O que vocês acham que seria uma maneira adequada de se alimentar para que a pessoa também não ingira alimentos de menos, sabe? Porque ela não, por exemplo, fique fraca. Por exemplo, é uma coisa que aconteceu comigo às vezes, de esquecer de comer. E de repente eu me senti fraco porque tinha, sei lá, 2 dias, 1 dia que eu não comia, sabe? Foi assim uma coisa que eu precisei amadurecer. Eu tenho a impressão que, desde que não seja uma coisa forçada, dificilmente a gente vai ficar fraco, né? O corpo mais ou menos regula a fome, da mesma forma que regula todo o resto. Esses dias eu respondi para um outro leitor do blog lá, eu disse, olha, você tem acesso a uma quantidade ilimitada de água na torneira. O que te impede de beber 10 litros de água por dia? A sede, né? A sede, tá? O que te impede de respirar o dobro das vezes por minuto do que você respira? Vai respirar de acordo com a vontade. Se tiver com falta de ar, vai respirar mais, né? Sim. E o corpo regula absolutamente tudo dessa forma, porque a fome seria a única exceção. É isso que eu costumo dizer também, doutor Soté, essa questão de comer em 3 horas, marcar no relógio 3 horas. Tem coisa mais básica e coisa que faça mais sentido do que simplesmente confiar no sistema do corpo de controlar a ingestão de alimentos, ou seja, a fome, a tua sede, enfim, tudo isso. O teu corpo ele foi feito para te dizer quando você precisa de nutrientes a mais, quando você precisa de mais energia. O que a gente faz com essa alimentação moderna, digamos, de hoje, é esculhambar todos esses sistemas, né? Todo o sistema hormonal que controla a saciedade e tudo mais. Então, isso acaba gerando compulsão alimentar, acaba gerando, né, a questão de comer mais do que o necessário, energeticamente falando. Mas essa alimentação que te propõe, inclusive, é uma alimentação que vai retomar o funcionamento normal desses sistemas que já são naturais do corpo.
que a gente pode contar só com ele, sinceramente. Por isso que eu digo estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida. Nada de dieta. Simplesmente confie na tua fome, confie na tua sede, enfim, o teu corpo vai te dar as melhores dicas do horário de comer. Porém, o seu sistema que regula esse tipo de coisa tem que estar funcionando normalmente. E como que isso funciona normalmente? Quando não tiver veneno no organismo. E o que são venenos no organismo? Aí é aquela sigla que o Dr. Souto falou, né? Os farináceos, carboidratos densos, refinados. Esse tipo de coisa é demonstrado que afeta profundamente os sistemas regulatórios do organismo, principalmente a questão da saciedade, armazenamento de gordura, fome, etc. Então não tem segredo. Come quando sente fome, né? E é basicamente isso, né? Sim, é engraçado porque esse sistema do nosso corpo, quando ele está funcionando bem, ele é muito eficiente. Então, para uma pessoa que vem dessa compulsão, de repente ter essa liberdade, às vezes não sabe nem o que fazer com ela, né? É isso que eu ia falar. A pessoa fica perdida quando começa a dieta, principalmente, não entende essas mensagens do corpo, né? Então, às vezes, o meu papel também é dar uma organizada nisso, até que ela possa aprender com o próprio corpo e com o próprio metabolismo o que está acontecendo, né? E a gente ter essa consciência. Hoje, depois de 1 ano e meio, eu tenho uma consciência o que é fome, o que é ansiedade e quando eu preciso comer ou não. Mas a pessoa que está iniciando fica muito perdida, assim. Eu vejo muito isso nas pessoas. Uhum. Eu acho que não é raro que no início, pessoa que começa a fazer uma dieta low carb e tem, vamos dizer, o ok para consumir aquelas comidas gostosas que ela achava que nunca ia poder comer, né? Comer uma carne, comer um frango com a pele, comer o abacate, porque tinham dito que tinha gordura e não podia. Então as pessoas às vezes se esbaldam num primeiro momento. Eu acho que está bem, eu acho que é aceitável, porque em questão de pouco tempo esses alimentos são tão saciantes que passa 1 ou 2 pessoas, a pessoa 1 ou 2 semanas, desculpa, a pessoa naturalmente passa a comer menos porque a fome regula para baixo. Sim. E entra bem na conversa aqui a questão do vício, literalmente falando, do vício que os carboidratos, a dependência que os carboidratos refinados, enfim, causam no cérebro. E eu sei que o Dr. Souto falou disso recentemente. Se você puder colaborar um pouco e só adicionar na conversa a questão, um pouco mais da ciência por trás disso, Dr. Souto, da questão do porquê e como acontece a dependência realmente neurológica, fisiológica, que os carboidratos refinados e densos acabam causando. Então tem 2 aspectos. Um deles diz respeito ao gosto doce. Tá? Então o gosto doce, seja ele açúcar e seja ele adoçantes. Então aqui vai um alerta, assim, eu acho que o adoçante ele pode ser uma arma útil num processo de transição para ir diminuindo a dependência do açúcar, da mesma forma que um adesivo de nicotina é útil para quem está tentando largar o cigarro, tá certo? O objetivo não é usar um adesivo de nicotina o resto da vida, é usá-lo por um tempo. Então, o gosto doce, ele ativa áreas do cérebro que são as mesmas áreas do prazer ativadas pelas drogas com potencial de abuso, seja o álcool, seja os opioides. Então, isso está bem demonstrado em artigos com ressonância magnética funcional, mostrando a ativação dessas áreas no cérebro, e em artigos como esse que eu citei na postagem que eu escrevi recentemente, que medicações cujo uso é especificamente indicado para bloquear a dependência a drogas, conseguem bloquear, em parte, o consumo compulsivo de comida em algumas pessoas. Na natureza, nós não temos a presença de açúcar e gordura juntas. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Quando nós consumimos gordura animal, ela está junto com a proteína. Quando nós consumimos gordura vegetal, ela não está junto com açúcar. Um abacate não é uma fruta doce, tá certo? Então, essa mistura de açúcar e gordura é uma coisa maligna criada pelo ser humano, altamente viciante. Dá uma palavrinha só, sorvete. Sorvete. Sonho recheado com doce de leite, ok? Própria pizza, né, onde nós temos o recheio que é gordura, mas a base é carboidrato. Não tem muita graça comer massa de pizza pura, ok? Mas a massa de pizza com a gordura que tem em cima se torna uma coisa irresistível. Então,
realmente, assim, os carboidratos, eles dos macronutrientes, os macronutrientes é a proteína, os carboidratos e a gordura. Eu vou dizer assim para o ouvinte, vocês vão entender bem. Eu não consigo imaginar alguém comendo um tablete de manteiga pura e perdendo o controle. Não dá, né? Ou então uma pessoa comendo o branco do ovo, a clara do ovo pura e perdeu o controle, não conseguir mais parar de comer aquilo. Não acontece. Agora, as outras coisas que eu citei, brigadeiro, 1000 folhas, sonho recheado com doce de leite, isso aí sim, as pessoas perdem o controle, comem até o limitante é a dor do estômago de tão cheio que tá. Tá certo? Ou o tamanho do pacote, né? Exatamente. Então, realmente existe uma característica de vício, e uma das grandes coisas da dieta, que é o que a Poliana já falou, é simplesmente o fato de retirar esse tipo de carboidrato da dieta, faz com que as pessoas comam até a saciedade e não além da saciedade. E estava comentando com a Poliana antes a questão também de as pessoas já terem um paladar já meio que viciado a gostos fortes, gostos, né, sabores doces. E eu posso dizer que eu também estive nessa situação. Eu sempre pedia quando morava em casa, que a sobremesa cada vez mais doce, porque nunca era doce o suficiente. A gente acaba mesmo perdendo a sensibilidade, né, dos sabores, enfim. E a Poliana estava falando, inclusive, que ela parou de comer doce há um bom tempo, ela me contou, enfim. E há pouco tempo atrás ela estava comendo coco ralado, né, um pouco de coco ralado, e notou como aquilo era tão doce, né, como aquilo era doce. E você vê a diferença que na percepção, né, no nosso paladar, quando você meio que tira esses alimentos totalmente artificiais, que são, enfim, os refinados, os doces mesmo, sobremesa, etc., como a tua sensibilidade aumenta e você começa novamente a saber apreciar realmente o sabor verdadeiro, né, e as nuances dos sabores de uma alimentação realmente verdadeira, né, natural. O que o Dr. Souto falou, eu achei incrível, essa questão do adoçante realmente é a mesma coisa, sempre quer mais. Ele tem um pega-ratão aí, né? Eu acho que numa parte da dieta a gente tem que começar a fazer uma redução realmente do adoçante. Assim como os refrigerantes dietéticos e tudo que são low carb, mas na verdade a ideia é reduzir e exterminar, né? Eu confesso para vocês, assim, na minha trajetória pessoal, a coisa mais difícil para mim foi me livrar da Coca Zero. De todos os vícios alimentares, a Coca Zero foi o mais difícil. Então, assim, mas em compensação, agora é uma liberdade, assim, e é incrível porque sempre que eu tenho sede, eu bebo água, simplesmente água. É uma coisa que eu não estava acostumado a beber, tá certo? Então, existe inclusive uma vantagem econômica. Deixa eu até mencionar isso, porque isso é uma coisa que pinta no blog às vezes. O pessoal diz assim, olha, essa dieta é cara, eu tenho que comprar carne o tempo todo, eu tenho que comprar isso e aquilo. As pessoas esquecem, elas pensam no que elas vão gastar com os alimentos de boa qualidade que elas vão comprar, elas esquecem o que elas estão deixando de gastar com o lixo que elas compraram. Okay? Então, assim, na minha casa houve um momento em que um fardo de 8 garrafas de 2 litros de Coca-Cola Zero não durava uma semana. Ok? Então, assim, isso custa dinheiro, além das coisas químicas horríveis que a gente está botando no corpo, mas custa dinheiro. Tá? E os alimentos processados também custam, né? Tá? Então, e mesmo que houvesse um acréscimo de custo, esses dias eu também comentei para um outro leitor lá e acho interessante trazer aqui para vocês. Se a pessoa, vamos dizer, ganhasse num sorteio um carro caro, ok? Um carro aí de 200 mil reais. Tá? Essa pessoa... só um minutinho. Não, pode deixar. Essa pessoa colocaria no carro a gasolina de um posto de confiança, colocaria no carro talvez aquela gasolina premium que custa R$3 o litro. Né? Agora, quando chega na hora de decidir o que vai botar na boca, aí qualquer coisa serve, quer dizer, qual é a lógica disso, né? Isso acaba indo mais a questão psicológica também, porque muita gente, aquela que exemplo da Ferrari, né? Se você tem uma Ferrari, você vai colocar combustível de primeira qualidade. Só que tem muita gente que acaba achando que tem um Fusca, tá? Então a pessoa tem uma autoestima tão baixa
que ela realmente não valoriza o corpo como se fosse uma Ferrari, mas sim um Fusca, e até acaba se punindo, né, com a compulsão alimentar, enfim, todos os problemas, o lado emocional da alimentação, que também é muito importante, né? Então tem os dois lados da moeda, né? O pior é que o marketing é muito forte, né? E os veículos de comunicação quase sempre estão dizendo que o bom mesmo é comer alimentos integrais, um pão integral e não sei o que mais. E as pessoas ficam completamente confundidas, né, com isso aí. Nem sabem o que é combustível bom. E não tem essa experiência de ter passado por isso e ver como faz bem para o corpo, né? Sim. A própria pirâmide alimentar que a gente sempre fala, né? Que você falou do governo sugerir, enfim, que a base da pirâmide seja de integrais, carboidratos, pães, etc., que é um absurdo e não tem fundamento nenhum científico. Um ponto legal que essa alimentação que a gente optou por fazer é uma alimentação que exige um entendimento, né? Você tem que entender o que você está fazendo com o seu organismo. E isso vai muito contra o consumo rápido das coisas na mídia. Então eu não vejo uma tendência grande dessa alimentação se tornar o sucesso que ela é, que a gente comprova na prática, em ampla escala, porque as pessoas ainda não têm a cabeça de ter esse entendimento. Poliana, o que você acha, né, da questão do entendimento dos seus pacientes em relação à dieta e em relação ao sucesso da dieta? Essa questão do entendimento, é preciso realmente falar bem explicadinho para eles, repetir e entregar tudo por escrito, porque mesmo assim a parte cultural é tão arraigada, tão forte, né, que eles necessitam que seja muito bem explicado e mesmo assim recorrem inconscientemente ao pãozinho, ao que está faltando, não o que está ganhando, né, em termos de saúde. E esse tempo de pelo menos um mês fazendo uma dieta assim, às vezes eles não dão esse tempo para si mesmos, né? Isso que eu percebo, assim, que se cada um desse essa oportunidade, estariam que nem nós 4 aqui, falando com entusiasmo sobre esse assunto. Diga, doutor Souto. Eu penso o seguinte, vamos dizer, informação nunca impediu as pessoas de fazerem bobagem. Tá? Agora, é importante porque pelo menos essa informação permite que a pessoa faça bobagem de uma forma de propósito, decidida. Tá? Então, eu sempre gosto muito da analogia com o cigarro, porque houve uma época na década de 40 e 50 em que, inclusive, alguns médicos diziam que fumar era uma coisa boa. Tá? Então nós estamos na nutrição onde nós estávamos no cigarro na 1940, tá certo? Mas assim, uma vez que ficou claro que o cigarro era uma coisa deletéria, bom, isso não impediu que as pessoas fumem, tem um monte de gente que fuma hoje em dia, mas todo mundo, 100% das pessoas que fumam em 2013, faz porque quer, sabendo que faz mal, mas é uma opção de vida. A pessoa diz assim, eu sei que eu tenho um risco maior de câncer, eu sei que eu tenho um risco maior de morrer do coração, e daí eu gosto de fumar e vou fumar. Então, o que me deixa desesperado não são aquelas pessoas que não se preocupam com a saúde, são as que se preocupam e que estão com a saúde cada vez pior porque elas estão seguindo aquilo que o governo mandou fazer. Né? Então elas estão comendo 6 a 11 servidas de pães, bolos e arroz, porque isso é a base da pirâmide alimentar. Elas estão consumindo óleos vegetais extraídos de semente, cheios de ômega 6 e que inflamam o corpo. Elas estão evitando as gorduras naturais dos alimentos, elas estão evitando carne, e elas estão ficando diabéticas, estão ficando obesas, estão morrendo do coração, porque estão seguindo o conselho do governo. Então, agora, se nós falarmos aqui no que consiste uma dieta saudável, o que facilita emagrecer, e a pessoa disser, olha, mas eu gosto de comer pão e eu vou continuar comendo, eu sei que faz mal, mas eu vou comer porque eu gosto. Tá bem, é que nem a pessoa que vai fumar porque gosta. Sim, e era senso comum antigamente, né? Essa questão de saber que o pão e farináceos e carboidratos engordam. Isso era o senso comum antes do governo e as más interpretações de estudos e tendências e egos por aí começarem a poluir essa ideia, que hoje é totalmente oposto. Então, a questão da obesidade já foi solucionada nos anos 60, não foi, doutor Souto? Acho que foi.
E a coisa é mais antiga. Em 1864, portanto, há 150 anos atrás, foi publicado o primeiro livro de dieta low carb, por um autor chamado William Bunting. William Bunting era um sujeito de 1,65 m de altura e mais de 100 quilos. Tá? E ele estava começando a ter dificuldade de descer e subir a escada na casa dele, ele tinha falta de ar, ele não conseguia amarrar o próprio sapato. E aí ele foi num médico, que é um médico famoso para quem conhece a história da medicina, chamado William Harvey. Harvey foi o sujeito que descreveu a circulação, como nós conhecemos hoje, a circulação pulmonar, a circulação arterial sistêmica. Tá? Bom, e o Harvey prescreveu para ele uma dieta low carb. Tá? E o sujeito perdeu mais de 20 quilos, melhorou de tudo, ficou fascinado e escreveu um livro pequeno, e que vendeu o que para a época na Inglaterra era uma coisa muito grande, 10 mil cópias. Tá? Então, isso se tornou tão famoso que, se vocês olharem no dicionário, Bunting, em inglês, é sinônimo de dieta. Tá? Entrou na língua inglesa por causa desse evento no século XIX, dieta low carb. No final do século XIX já havia livros escritos por médicos que deixavam muito claro que o segredo para o emagrecimento era a retirada dos farináceos e do açúcar. Em 1950, um médico chamado Pennington se tornou muito famoso porque ele conseguiu provocar uma grande mudança na saúde dos pacientes de uma empresa, daqui a pouco me faltou o nome, eu vou me lembrar daqui a pouco, Western Electric, se não me engano. Então ele era médico dessa empresa e ele conseguiu produzir resultados de emagrecimento em grande quantidade de funcionários, basicamente sendo que eles comessem carne à vontade e vegetais e evitassem farináceos e açúcar. Quando o Dr. Atkins finalmente escreveu seu livro em 1972, nós já tínhamos mais de 100 anos de dieta low carb. Só que, o que aconteceu? Na década de 70, vieram os estudos mal feitos, com má ciência, sugerindo que o colesterol iria limitar e que a gordura aumentaria o colesterol. E aí o governo americano, os políticos se meteram na coisa. Olha que coisa, né? Quando os políticos se meteram na coisa que veio a bobagem. E aí publicaram a pirâmide alimentar e um texto dizendo que as pessoas tinham que cortar a gordura e o colesterol. E aí, 1977 é o início da epidemia de síndrome metabólica e obesidade. Quem duvidar, bota no Google, vê um gráfico de quando é que começou a epidemia de síndrome metabólica e obesidade. Foi quando se disse para as pessoas, não comam carne, não comam gordura, não comam ovos, comam grãos, farináceos, aveia, pão. Ali foi o início do desastre que nós estamos tentando humildemente aqui reverter. E ainda assim, mesmo mostrando a ciência contrária, enfim, os governos e os médicos, sua maioria, são muito resistentes a essa ideia do carboidrato de ser o vilão. E a questão de ter investido já milhões e milhões de dólares em tentar comprovar que essa hipótese colesterol ou gordura causa, né, obesidade, que eles se recusam muito a aceitar que tudo que eles vêm dizendo até agora, nos últimos 40 anos, está errado. Né? É uma resistência mais de ego do que de razão, né? E de dinheiro também, né? Muito grande, né? E de dinheiro. De todas as drogas da indústria farmacêutica, as drogas para colesterol são as que geram mais retorno financeiro. Tá? Então, vamos dizer, quem é que tem interesse em desfazer um mito que gera 30 bilhões de dólares por ano? Olha, por 30 bilhões, daqui a pouco um de nós quatro aqui acorda morto aí com formiga na boca. Não dá ideia, cara. Tem inclusive um médico, voltando um pouquinho nesse assunto da história, acho que de 1900 e pouco, que se gabava esse médico, ele trabalhava em Nova York, ele se gabava de ter conseguido emagrecer mais de 17 mil pessoas naquela época, seguindo uma dieta low carb. E outra coisa que eu tenho a impressão é que toda vez que o governo faz uma recomendação para diminuir a quantidade de gordura, a obesidade aumenta. Porque a Poliana pode nos confirmar isso aí. A nutrição, a alimentação, é um jogo de resultado zero. Em outras palavras, para eu tirar uma coisa, eu tenho que colocar outra. Né? É verdade. Então, se eu estou tirando a gordura e reduzindo a proteína, eu vou colocar o quê, cara pálido?
Gordura, Algo fofo e doce. gordura. Vou colocar carboidrato que vai virar gordura. Exato. Então, isso é importante. O pessoal tira carboidrato, mas, e não inclui nada mais. Então, isso que eu estava dizendo, incluir a gordura, no caso. E a pessoa fala proteína. Essa é uma coisa importante falar. Que falou em proteína, o pessoal, mais os rins, ou não sei o quê. A gente já falou tantas vezes que a questão da uma alimentação baixa em carboidratos, ou inteligente em carboidratos, que eu prefiro dizer, não é uma alimentação alta em proteínas. Proteína é um negócio que você não vai comer demais, porque, enfim, é difícil de se comer proteína demais. E o Dr. Souto já falou sobre essa questão da proteína, enfim, mesmo em casos extremos de comer realmente demais, que essa questão dos rins é mais mito do que a realidade. Tá? Tem os casos onde o rim já está predisposto a problemas, enfim. Eu não quero só voltar nessa discussão, porque a gente já falou isso no podcast passado, tá? Mas então, se a gente retira os carboidratos refinados e densos, a gente tem que substituir essas calorias com principalmente gorduras, tá? E proteínas animais que já vêm com gorduras também, enfim. Uma coisa que vale a pena salientar, porque é que às vezes a gente está acostumado a falar nessa linguagem, né, Rodrigo? Então, assim, para nós isso é natural, mas para quem está ouvindo, porque se eu digo para a pessoa, olha, vocês têm que comer 70% das calorias em gordura, 20% em proteína e 10% em carboidratos, vamos supor. Tá? Aí a pessoa fica imaginando, sei lá, uma bola de gordura pura em cima do prato para fazer isso. Se nós pensarmos assim num filé com ovo, aquilo que aqui em Porto Alegre a gente chama de bife a cavalo. Tá? Isso. Então, filé com ovo é provavelmente 70% gordura. Como é que se explica isso? É que a gordura tem mais do que o dobro das calorias dos carboidratos e das proteínas. Então, esses dias eu dei um exemplo no blog, eu disse assim, imagina que nós peguemos uma batatinha frita de 1 grama e vamos mergulhar ela e fritar, tá? E que ela absorva 1 grama de gordura. Ela vai terminar, então, com 2 gramas, 1 grama de gordura e 1 grama de batata. Tá? 1 grama de batata tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9. Tá? Então, isso significa que ela terá 70% de suas calorias em gordura. Uhum. Tá bem? Então, assim, um bife com ovo é 70% gordura em calorias. É que as pessoas tendem a pensar em peso, em volume, mas não é assim. A maior parte do volume de um bife é a água, tá certo? Tá? Quando a gente frita o bife, vai um pouco daquela água evapora. Né? Então, assim, um bife de 200 gramas não é 200 gramas de proteína. Tá bem? Quem quiser fazer a conta é mais ou menos assim, cada 30 gramas de carne dá em torno de 7 gramas de proteína. Tá bem? Então, só para deixar claro para as pessoas, ninguém aqui está dizendo que é para comer gordura pura, comer manteiga de colher, se bem que mal não faria, mas não é isso que nós estamos dizendo. Uma alimentação natural de coisas extraídas da natureza, naturalmente vai ter mais calorias de gordura do que de proteína, pelo simples fato de que a gordura é mais calórica. Sim, muito bem dito. E o perigo, cara, se as pessoas decidirem, enfim, começar a ingerir mais gorduras naturais, que, pelo amor de Deus, retirem os carboidratos refinados, tá? Que a combinação dos dois, como eu já disse, é muito perigosa, certo? Então, se você decidir aumentar as calorias, aumentar os alimentos com fontes de gorduras naturais, você abaixe, claro, elimine os refinados, farináceos, batatas e tudo mais, porque essa combinação é explosiva, tá? É explosiva para todos os órgãos do corpo, basicamente, né? A gente não pode esquecer que esse bife a cavalo tem que ser acompanhado com muitas verduras, né? O que já dá uma equilibrada aí nessa proporção, né? E o prato fica colorido e também o consumo de proteína não fica tão alto, né? Então isso é bem importante. Eu tenho dito para as pessoas comam de 3 a 4 xícaras de vegetais por dia, né? Para não ficar assim aquele rótulo de ovo e bacon na nossa dieta, né? Eu acho que isso aí tem que ficar bem entendido. Que os vegetais, além de nos fornecer as fibras e os nutrientes necessários, ainda equilibra essa parte da falta desse carboidrato extra que a gente está retirando, né? E a mensagem que é da mensagem é, se for comer um bife a cavalo, por exemplo, que eu acho que é extremamente saudável, tá? Eu comeria todo dia, eu adoro, eu acho sensacional para a saúde, enfim. Mas a mensagem é que você não inclua batata frita, ou não inclua um pão francês junto, não inclua um arroz, massa. Aquela montanha de arroz que o pessoal costuma comer, esse vai ser o problema.
essa gordura, essa alimentação vai cair na tua corrente sanguínea, o teu corpo vai ter que se livrar daquele monte de glicose no sangue oriunda do arroz, do pão, etc. E vai ser uma cadeia de coisa ruim que vai acontecer. Então, se você tem uma refeição rica em gorduras naturais, abaixe o consumo de carboidratos refinados, densos, simples, etc, etc. Rodrigo, acho que eu tenho curiosidade de saber, assim, da experiência da Poliana com os pacientes dela. Acho que a gente podia tocar nesse assunto agora, o que você acha? Sim. Poliana, assim, como é que é o seu dia a dia, como é que é a eficácia da dieta com o pessoal? Ou o tamanho do olho deles quando você menciona, né? Quando você menciona, tira pão, qual que é o tamanho do olho que eles abrem? Não, é uma cara horrível que eu já olho, assim, em primeiro, eu sempre falo, assim, da forma mais harmônica possível, né, tentando deixar a pessoa à vontade e dizendo que é um novo caminho, né, um caminho de liberdade, enfim, eu faço toda uma questão, assim, psicológica para tentar. E outra coisa que eu utilizo muito é essa questão da cozinha, né, eu sempre costumo dizer que eu sou nutricionista das panelas, né? Eu costumo dar algum recurso culinário para a pessoa poder fazer essa transição, né? É bolinhos, é pãezinhos, como o Dr. Soto mesmo, a gente já vive falando isso aí. Nada melhor do que o ovo, a carne e os vegetais, não substituem, né, dentro da nossa dieta. Mas a parte dos bolinhos, dos pães adaptados, de execução fácil, né? Eu acho que é bem importante para essa transição, né? Para essa questão do paladar também e dessa questão cultural, né? Então eu vejo que as pacientes, quando eu digo, tu vai tirar o pão, a massa, a batata, mas eu tenho uma opção para ti, que é um bolinho que tu pode utilizar, eu já vejo no rosto, no semblante, um relaxamento. Ah, tá, assim eu consigo, né? Então eu tento fazer isso aí, e eu acho que isso está tendo uma boa resposta. Porque assim que o metabolismo começa a adaptar, eles já começam a retirar esse tipo de alimento também. Isso, porque isso é a importância da transição, né? Porque as pessoas acabam, é muito 8 ou 80, né? Elas falam, tá, hoje eu vou emagrecer, pô, retira tudo, muda completamente a dieta, e isso a gente sabe que não é o caminho correto, certo? Então, por isso a importância de você facilitar, por exemplo, a transição. Uma coisa interessante, assim, sempre que a gente fala em uma dieta de baixo carboidrato, surgem duas coisas. Primeiro é a dieta da proteína, nós já discutimos aqui em outro podcast que isso não é assim. E a outra coisa é assim, isso é aquela dieta Atkins, né? Bem, eu acho que o Atkins foi um visionário, eu admiro o Atkins por ter colocado isso em 1970. Ele teve a visão que boa parte dos nossos médicos hoje em dia ainda não conseguem enxergar. Mas, dito isso, tem coisas na dieta Atkins que não precisam ser daquela forma. Então, o Atkins estruturou a dieta em fases, né? Tem uma fase de indução onde os carboidratos são 20 gramas. Bom, 20 gramas não dá para comer nem salada à vontade. Tem que restringir até a quantidade de e isso, eu na minha experiência já aí de 2 anos disso, me parece completamente desnecessário, né? Eu acho que são poucos pacientes que realmente se beneficiam e têm necessidade de fazer a dieta cetogênica e eliminar os carboidratos a esse nível, né? Então, algumas pessoas preferem cortar de cara, né? Outras pessoas têm mais facilidade para ir cortando aos poucos, né? Eu acho que a única coisa que, e é a minha opinião, assim, que deve ser eliminada completamente e não tem que ter muita discussão, é trigo, né? Porque, assim, é uma coisa que faz tanto mal em tantos aspectos da vida, que vale a pena eliminar totalmente. Poderia ser a primeira coisa, né? A primeira coisa a se eliminar da dieta. Poderia ser o trigo, então. Inclusive, deixa eu aproveitar essa grande audiência aí do teu podcast, fazer um anúncio para quem ainda não viu no meu blog. Está traduzido para o português o livro Barriga de Trigo, de William Davis. Tá? É um livro importante, eu acho que todo mundo tem que ler. Eu sei que é um livro que o Rodrigo já leu, eu li também, nós lemos um ano atrás quando saiu em inglês. Mas agora está traduzido e assim, nós temos que
comprar porque é importante para ler, nós temos que comprar para dar de presente para as pessoas que a gente gosta, para os nossos familiares, para os nossos médicos e para os nossos amigos. Nós temos que comprar para fazer com que a editora tenha que fazer novas edições. Nós temos que, assim, usar o poder do grupo para mostrar assim, opa, existe um nicho de mercado, quem sabe vamos começar a traduzir mais dos livros, que essa é uma das coisas que levou o Rodrigo a criar o blog dele, é uma das coisas que me levou a criar o meu, é assim, não existia nada em português, nada. Certo. Né? Falar nisso, Rodrigo, então nós temos. Falar nisso, o pessoal já está te cobrando um segundo livro, viu? Já pode começar a escrever aí, porque alguns leitores está sendo recorrente, assim, já terminei o primeiro, quando é que sai o próximo? Então, uma das coisas que levou o Rodrigo a escrever também. E é o que eu falo, a gente é um estudante contínuo do assunto, não tem como parar, né? Então eu e todos vocês, tenho certeza, são pessoas que continuam estudando, continuam abrindo a mente, enfim, aumentando os horizontes, se aperfeiçoando no ramo da nutrição. É um universo em si. Então, todos nós fazemos isso. E, claro, eu tenho planos, obviamente, de produzir mais conteúdo, mas, enfim, a mensagem é que nunca acaba, o conhecimento nunca acaba, tá? A gente nunca bate o martelo, a gente sempre vai se aperfeiçoando. Poliana, uma outra curiosidade que eu tenho é o seguinte, é uma coisa que o Dr. Souto também tem no blog dele, e a gente tem no emagrecerdevez.com, é o seguinte, a gente percebe uma taxa de eficácia muito grande. Sim. Só que no nosso blog o acesso é muito alto e o pessoal manda feedback de tantas maneiras diferentes que a gente não tem um controle sobre essa taxa de eficácia, né? Mas a gente vê o tempo todo pessoas, gente, emagreci 10 quilos, gente, emagreci 5 quilos, gente, segui uma dica e emagreci 13 quilos. Então, e como você tem um acompanhamento, né, com seus pacientes, você percebe, assim, essa taxa também de eficácia? Não, com certeza. Quem consegue fazer a dieta, segue adiante, tem sempre uma eficácia muito grande, né? Tem redução de peso, pode ser devagarinho, mas é contínuo, né? Mas eu recebo muita gente com essa síndrome metabólica, com outros problemas de saúde, né? E isso aí é que me chama mais atenção ainda, né? Que era o mais difícil antes de obter resultado, era nessa questão, assim, de realmente os exames melhorarem, né? Mas o peso é incrível, as pessoas perdem peso felizes. Quando eu falo assim, pode comer queijo, ou pode comer gordura, eles me olham assim, tá, mas é um pouquinho. E eu digo, não, pode botar um pedaço bagual. Eles dão risada, né? O único que não é gaúcho aqui é o Josh, hein? Tem que traduzir pra mim que eu sou mineiro, gente. É uma coisa substancial, digamos assim, né? E as pessoas ficam felizes e animadas, né? Pela quantidade, pela fartura, né? E eu sempre começo dizendo, olha, é uma dieta farta, né? E com um bom resultado. E isso acontece, as pessoas quando vêm com retorno, a gente fica muito animado mesmo. E aí, introduzir uma vírgula aqui, que é assim, que tem alguns dos nossos ouvintes e leitores que talvez não tenham exatamente essa experiência. Então, assim, existem algumas pessoas que têm o que eu chamo de uma resistência metabólica. E, em geral, são pessoas que já fizeram dieta sanfona muitas vezes na vida, já engordaram e emagreceram várias vezes. Mais frequentemente são mulheres, mais frequentemente depois da menopausa. Então, fazem a dieta correta, tudo certinho, eliminam os farináceos, o açúcar, e o peso resiste muito. Então, e de vez em quando essas pessoas escrevem assim, eu estou escrevendo porque eu vejo todo mundo aqui perdendo 20 quilos e eu só consegui perder 2. Né? E, bom, para algumas pessoas é mais difícil, mas ganha-se igual em saúde, ganha-se em ter uma relação saudável com a comida, parar da paranoia, não passa mais fome, perde pouco peso, mas perde, ok? E todos os exames melhoram, e aquela síndrome metabólica que não melhorava, melhora, e a pressão que era alta normaliza, e daqui a pouco dá para largar o remédio da pressão e do diabetes. Então, é muito além do peso. E ainda diria, né, reduz aí, a pesquisa assim, dizendo que reduz até a chance do Alzheimer, a questão do câncer, vai muito além, que o peso é somente a ponta do iceberg, né? O peso, eu vejo assim, o peso como sendo um dos sintomas da síndrome metabólica.
tá certo? Então, assim, a síndrome metabólica causada pelo hiperinsulinismo tem gordura no fígado, triglicerídeos elevados, colesterol desregulado, glicose elevada, aumento do diâmetro da cintura, todas essas coisas, aumento do risco cardiovascular. Então, quando a gente reduz a insulina, o peso cai porque o corpo está cicatrizando, está ficando saudável, tá certo? Então, eu estou absolutamente convencido que não é porque a pessoa emagrece que os exames melhoram. Os exames melhoram e a pessoa emagrece porque nós estamos tratando a causa do problema, que é o hiperinsulinismo. Tanto é verdade, né, Poliana, que os exames melhoram, às vezes, nos primeiros 30 dias, quando o emagrecimento, muitas vezes, nem foi tão significativo. É verdade, é verdade. Então, essa questão é que as pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem resultados de peso, principalmente as mulheres que têm essa resistência, e é bem comum, né? Tem que dar muito mais tempo para esse metabolismo se organizar, né, se adaptar para ter um resultado. Não é no primeiro mês, às vezes, não é no segundo mês, né, demora, às vezes, um pouquinho, mas o bem-estar continua sendo muito importante nessa dieta. Né? Então, eu já cansei de escrever, assim, eu chego a copiar e colar nas respostas que eu coloco lá no blog. Eu digo assim, olha, se você está convencido que esse é um estilo de vida mais saudável, se você está convencido que esse é um estilo de vida que lhe dá uma relação saudável com a comida, que não vai passar fome, ou seja, se é um estilo de vida para o resto da vida, qual é a pressa? Tá certo? Tem um concurso de beleza daqui a 6 meses, por isso que tem que perder muito rápido. É aquele trauma das dietas, né? Toda dieta promete tanto peso em tantos dias, então a pessoa já entra nessa nossa mudança da proposta esperando um prazo, esperando um resultado, quanto que eu posso esperar perder, mas não, né? A palavra-chave é estilo de vida, o que você mencionou. E essas dietas outras, elas são dietas insustentáveis no longo prazo, baseadas na fome e na criação de um déficit calórico artificial por fome. Okay? Então, realmente a pessoa tem pressa do resultado, que ela não vai aguentar por muito mais tempo aquilo ali. Né? Exato. Agora, como aqui assim é um negócio que a gente come bem, comidas saudáveis e até atingir a saciedade, bom, se está demorando um pouco, tá bem, qual é a pressa? Vai fazer o quê? Vai voltar a comer aquilo que te deixou desse jeito? Não. Eu voltei, estou comendo um outro estilo de vida, mais gostoso, mais saudável, sem fome. Então tá, se levar 3 anos para perder o peso que ganhou em 30, eu acho que ainda assim é lucro. Né? É que nem uma analogia, a questão do cigarro, né? Você quer parar de fumar, ou enfim, você tira o cigarro de uma vez, daí daqui umas 3 semanas você começa a inserir um cigarrinho por dia só, depois 2 semanas a mais você pode colocar 2, entendeu? Então, por que você vai fazer isso com carboidrato, certo? Se é algo que te faz bem, você não quer voltar a se intoxicar com uma coisa. Bem lembrado. Isso aí é a dieta Duncan, que anda meio na moda aí. A dieta Duncan muita gente menciona. Muita gente menciona. Porque assim, ela começa low carb, e aí depois chega uma hora o sujeito começa a introduzir grãos, começa a introduzir trigo, tudo de novo. É isso que você falou, quer dizer, para de fumar, aí se sente melhor. Bom, então agora vamos começar a reintroduzir o cigarro devagarinho. Exatamente isso. Literalmente. Um exemplo da trajetória da minha irmã, né, que foram 20 quilos em 1 ano e 4 meses. E foram 20 quilos muito devagar, mas constantemente, né? E é muito bonito de ver o exemplo, até eu acho que eu vou tirar algumas fotos, até para mostrar para as pessoas, que realmente é isso, foi sem pressa, né? Ela não se sentia mal, ela continuou perseverante, porque estava se sentindo bem, e cada mês tinha que diminuir uma calça, tinha que comprar outra, né? Então, mas foi 1 ano e 4 meses, não foi de um mês para o outro, né? E é um resultado permanente, né? Claro, e as mulheres querem coisas muito rápidas, né? Para botar no próxima festa, o vestido tal, né? Então, coisas muito imediatas. E é um estilo de vida, né, que a gente propõe. Com certeza. É interessante até você pensar que até para engordar, por exemplo, eu tive um ganho insidioso de peso. Em 2 anos eu ganhei 20 quilos. Mas foram 2 anos para ganhar os 20 quilos, né? Então, se eu levasse os mesmos 2 anos para voltar ao normal, ainda seria um resultado aceitável.
né? Tem um blogueiro, tem um rapaz jovem de 21 anos, um americano, ele escreve muito bem. E o sujeito fez e documentou no blog dele. Depois eu te passo, Rodrigo, para você botar nos comentários aí por escrito do podcast. Mas ele fez o seguinte, ele disse, olha, eu vou fazer uma dieta, é um cara magro, naturalmente magro, mas ele disse assim, se a conta das calorias está correta, que cada 3.500 calorias é meio quilo de gordura, eu vou comer 5.000 calorias todos os dias por 21 dias, diz ele. Mas tem um detalhe, essas 5.000 calorias vão ser de gordura e proteína. Tá? Então o cara comeu 5.000 calorias todos os dias por 21 dias, e ao final dos 21 dias ele tinha ganhado 1,3 kg. Ele deveria ter ganho muito mais se a conta das calorias de fato fosse verdade. E ele estava se forçando, né? Sim, se forçando. Ele disse que ele chegava a ficar nauseado de tanto que ele comia. Pô, 5.000 calorias, pessoal, não é fácil, especialmente em comida de verdade. Se fosse pizza, também. Tá? Mas assim, ao final dos 21 dias ele ganhou apenas 1,3 quilos, mas a cintura dele afinou nesse período. Olha só. Okay? Então, assim, possivelmente ele tenha ganho, inclusive, massa magra nesse período. Massa magra. Por comer 5.500 calorias de gordura e proteína sem carboidratos. Então, assim, é interessante pensar com o paradigma ao contrário. Nós pensamos assim, se nós criarmos um déficit calórico, nós devemos emagrecer. E as pessoas que já tentaram fazer dieta tradicional sabem que não dá certo. Quer dizer, as pessoas criam déficits calóricos absurdos por meses a fio e emagrecem quase nada. Né? E o inverso é verdadeiro. Se uma pessoa comer comida, mas comida que te nutre, e que não te engorda, quer dizer, comida de verdade, carne, peixe, frango, salada, frutas de baixo índice glicêmico, mesmo que tenha um excesso calórico significativo, se o organismo da pessoa não estiver doente, o ganho de peso não acontece. O que aconteceu com essas 2.500 calorias a mais que ele comia por dia? Bom, vocês sabem, calorias não se perdem nem se criam, elas só se transformam. Isso aí se transformou em calor, foi irradiado na forma de calor, se transformou em atividade física, mas não se transformou em gordura porque ele não estava estimulando os hormônios que estimulam a criação de gordura. Exato, e tem estudos já mostrando que com uma alimentação rica em proteínas e gordura, o próprio corpo gasta mais calorias, isso que você falou. Então o corpo automaticamente gasta mais. Então você aquilo não vai para a gordura, porque esses alimentos não propiciam o armazenamento de gordura. Isso é comprovado, inclusive, cientificamente. Então isso que você falou foi muito, muito bem dito, um experimento bastante interessante, por sinal. E de aviso mais, ele está continuando o experimento. Agora ele vai fazer 21 dias comendo só lixo. E vai dar o resultado depois. Aí isso é muito ruim, cara. Se você sabe o que isso causa, é muito ruim de fazer de propósito. Tem coisas que só aos 21 anos dá pra fazer. Exatamente. Pessoal, só uma coisa. O tempo que eu acho que tá chegando no final, mas antes do final, eu quero pedir a Poliana compartilhar aquela receitinha especial que ela ficou de compartilhar com todo mundo, né, Poliana? Claro. Não, vou começar então com o pão de amêndoa, que é o sucesso, né? 1,5 xícaras de farinha de amêndoa. Se encontra no mercado público, nesses mercados, né? Não em supermercado. 4 ovos, 4 colheres de leite de coco, 1 colher de fermento para bolo, 1 colherzinha de chá, mistura tudo, unta um pirex pequeno e coloca 5 minutos no micro-ondas. Tá pronto o pão. Mas só rechear, botar numa torradeira. Eu inclusive faço esses pãezinhos entre uma propaganda e outra da TV e trago o pãozinho, o bolinho num intervalo, de tão rápido que é para fazer. E essa receita dá para evoluir para uma massa de pizza, tá? Que é a mesma coisa, só que tu coloca num forno convencional depois, com o recheio que quiser. E também ela pode ser a versão doce, claro, colocando adoçante, né? Então, eu vou desdobrando as receitas e elas vão se multiplicando. Isso você tem visto que ajuda bastante na questão da transição, certo, das pessoas? Transição é muito importante. Eu mesma como eventualmente esses bolinhos, né? Quando dá muita vontade,
algo assim mais premium, né? Não costumo comer todo dia, né? Então, para as pessoas que estão acostumadas com aquele efeito psicológico, inclusive de comer pão, etc., poderia ser uma coisa que pode ajudar aí na transição, né? Com certeza. Inclusive para as pessoas que têm dificuldade, né, Poli, de fazer um lanche, porque assim, é difícil acreditar para quem não está acostumado, mas a necessidade de lanches desaparece com o tempo em quem faz esse tipo de dieta. Muito verdade. Eu, assim, para falar a verdade para vocês, eu estava em cirurgia hoje a manhã inteira. Eu comi um café da manhã com ovos às 7h30 da manhã. Agora são 2h30 da tarde, eu não comi nada ainda desde as 7h30 da manhã e está começando a me dar uma fome, ok? Então, assim, não é aquele desespero de quem é movido a carboidrato, mas para quem está se adaptando a esse estilo de vida, faz o pãozinho da Poliana, faz um sanduíche com o pão da Poliana, ou pega esse pãozinho e bota presunto e queijo dentro e bota numa torradeira, faz uma torrada de presunto e queijo, tá certo? Então, assim, existe vida com alegria e comida, mesmo numa dieta sem carboidratos. Com certeza. Eu quero adicionar uma combinação um pouco estranha, mas porém é um desses sabores que quando misturados funcionam por uma razão ou outra, mas enfim, a questão de você fazer o bacon, tá? Bacon na frigideira, e colocar um pouco de canela em pó em cima do bacon. Tá? É uma dessas coisas estranhas que, por algum motivo curioso, funciona. E eu tenho feito isso no meu café da manhã, quando eu como meus ovos, eu faço um bacon também com um pouco de canela e tal. E é delicioso, na minha opinião, eu acho que funciona perfeitamente. Essas combinações extraordinárias. É interessante. Então, não tem desculpa nenhuma para não começar a fazer uma modificação nos teus hábitos. Enfim, o que está em jogo é a saúde, viver melhor. Tá? Isso que está em jogo aí. Esse é o objetivo. Mas, pessoal, quero agradecer. Eu acho que ficou num tamanho razoável aqui a nossa conversa. Agradecer a presença de todos vocês. E eu tenho certeza que a gente vai ter mais conversas, com certeza, trazendo mais gente, trazendo vocês de novo, que esse mundo está muito carente ainda de informação nesse sentido. Então, eu agradeço a vocês pela participação. Imagina. Doutor Souto, muito obrigado, porque né, o senhor estava em cirurgia aí, teve que saiu e veio logo para fazer esse podcast com a gente. É sempre um prazer muito grande conversar com o senhor. Poliana, um prazer enorme te conhecer, tá? Eu tenho certeza que você vai ser muito... que vai ser muito bom se você puder participar com a gente mais vezes. Só que então para... Isso, Poliana, com certeza. Inclusive trazendo receitas, né? Sempre. Receitas é a alma do negócio. Então, tá bom, obrigado, pessoal. Isso. Doutor Souto, só lembrando o blog Doutor Souto, você pode repetir, só para o pessoal saber? O nome não ajuda, tá? É lowcarb-palio.blogspot.com.br. Mais simples, pessoal. Souto, S-O-U-T-O, dieta, no Google. Eu tô lá em cima, graças a vocês que sempre clicam lá. E eu vou colocar também embaixo do podcast, tá? O meu livro eletrônico que o pessoal mencionou é emagrecerdeves.com/livro. Tem lá o livro eletrônico que é um best-seller já, enfim. Então, dê uma olhada se tiver interesse. E fiquem atentos ao próximo episódio, que com certeza vai vir, ok? Então, um grande abraço para vocês, pessoal. Tenham um bom dia. Prazer, gente. Um grande abraço. Tchau. Abraço.